vocês que gostam de cultura, de uma boa leitura e de um livro, eu trouxe mais um presente para vocês. Temos aqui em mãos 3 obras do Saulo Adami, em parceria aí com os escritores. Gente, a princípio a gente vai começar falando aqui do Relicário. Não é a música Relicário que vocês conhecem da Cássia Eller, não. É um livro que o Saulo vai contar pra gente aqui sobre a sua história e sua obra. Temos também o Sintricombi, História em Construção, que eu achei o nome bastante sugestivo, né? Ao nome e a capa, gostei demais. Aqui é o sindicato aqui do nosso município. E temos também Casa Brasileira, Jorge de Souza, temos em mãos. Saulo, inicialmente vamos falar aqui do Relicário, essa obra também lançada recentemente. Vamos falar um pouquinho dela então. Certo. O Relicário nasceu de uma busca do Edson Luiz Maurici, que é o poeta Luigi Maurici, que eu conheço há mais de 30 anos, e nunca tive oportunidade de publicar nada em parceria com ele. Ele me ligou um dia dizendo que ele tinha mais ou menos 30 poemas que ele gostaria de publicar, mas ele sabia que ainda não daria um livro, porque o que é um livro, para quem não sabe? Oficialmente reconhecido pela Biblioteca Nacional e pelo ISBN, que é o órgão que sela os livros brasileiros, que permite com que eles vão para as livrarias, onde lá na hora da compra ou da venda, que seja, depende do ponto de vista, a balconista passa o leitor de código de barra e emite a nota. Para eles, um livro tem que ter pelo menos 48 páginas para ser considerado livro. Então ele não tinha 48 páginas. Ele ligou para mim um pouco se lamentando, um pouco vibrando, porque tinha escrito uma produção nova. Então eu fiz uma proposta para ele. Eu juntaria 25 ou 30 páginas de poesia, porque eu tinha interesse em fazer uma releitura de vários poemas que eu já tinha lançado desde 1981, 82 até 2013. Eu queria dar um novo formato para eles, uma segunda oportunidade para publicar novamente, incluindo alguns poemas que foram lançados recentemente, 2012, 2011, aliás, quando foi feito o lançamento do Enluarados. Até alguns poemas dali foi. Então eu fiz um resumão daquilo que eu achava mais interessante ou que eu gostaria que as pessoas tivessem uma nova oportunidade para ler, e nasceu o Relicário, que é um livro em torno de 60 páginas que mostra um pouco da nossa produção. A produção dele mais recente, enquanto que revigora a mais antiga que eu tinha lançado. Show de bola. E o Sintricombi? Gente, temos muitos sindicatos aqui no nosso município. Um abraço a todos os presidentes, enfim, os representantes desse sindicato. Mas hoje em especial a gente vai falar desse livro aqui, História em Construção. O Sintricombi é um sindicato muito importante para a minha carreira, antes de ser uma carreira de escritor. Por quê? Porque eu trabalhei mais ou menos 20 anos como repórter em jornais, e quando eu saí do jornal Município, que eu tinha criado o projeto para se transformar no jornal diário, e depois de um ano mais ou menos de trabalho, em 2002, eu deixei os jornais, eu já trabalhava com assessoria de imprensa. Um período, por exemplo, em que assessor de imprensa não era um cara muito bem visto, não, porque a assessoria de imprensa basicamente era exercida por pessoas que já haviam trabalhado em jornais, ou seja, foram mandadas embora ou saíram. E isso parecia uma atividade de gente sem muita afeição com o trabalho. Parecia coisa de malandro, que nem aquela história, jogador de futebol, isso não é trabalho. Como ainda hoje algumas pessoas perguntam assim: fazes o quê? Trabalhas com o quê? Eu publico livros, eu tenho uma editora. Certo, mas trabalhas aonde? Porque isso não é serviço, escrever. É hobby. É brincadeira, é hobby. Então, o Sindicato da Construção e do Mobiliário, em 1992, eu comecei um trabalho aqui em Brusque de assessoria de imprensa sindical de operários, que era, assim, menos interessante ainda para a maioria dos jornalistas. E aí surgiu o livro Sintricombi, que é a sigla do sindicato, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, que tem base territorial muito além de Brusque, e chama-se Sintricombi, História em Construção, por isso mesmo, porque eles são o sindicato do setor, e eles, como sindicato do setor e como pessoas
que deram depoimentos, tem histórias lindíssimas ali, essas pessoas também ajudaram na construção da obra. Então, é isso. E tem uma particularidade aí. A minha história como jornalista, como repórter da época, também se mistura com a história deles, em vários momentos. Tanto eu sou autor, como também sou personagem. Foi bem bacana e foi emocionante poder fazer uma revisão da vida desse período. Que vida marcante que o Saulo teve, né? Já pensou? Eu tô vendo o Saulo com 96 anos já, tá, Saulo, contando essas histórias. Imagina se até aqui ele já tem toda essa trajetória, essa vida, toda essa gente que ele já conheceu e narrou a história delas. Imagina a dele. Até hoje já é um prazer estar narrando para vocês. Imagina ele com... já bem velhinho. Um abraço especial também, então, aí pro atual presidente, que a gente gosta muito. A gente é sempre muito bem recebido no Sintricombi, lá o Isaías, o assessor, o Valdomiro, porque eu sempre digo que o assessor, ele é a cara da empresa, ele é a cara da entidade, enfim. E temos ótimos assessores aí dos sindicatos da nossa região. Um abraço para todos eles. Seguindo aqui com as obras, nós temos a Casa Brasileira. O que nós falamos dela, Saulo? A Casa Brasileira é uma segunda edição, é do Jorge Souza, que ele foi o autor desse livro, foi lançado mais ou menos há uns 10 anos atrás e merecia uma segunda oportunidade porque ele é um livro que trata da história de Três Barras, em Santa Catarina, onde fala de um garoto que estava à procura de trabalho para fazer parte da empresa que trabalhava a ferrovia da cidade. E esse garoto era o Jorge, que hoje é um senhor que mora em Balneário Camboriú, e a família me procurou, sem que ele soubesse, para fazer a segunda edição, para que fosse dado como presente para ele de aniversário, né? Ficou, eu acho, de acordo com o que o seu Jorge sonhou. Aliás, ele nem esperava ter uma segunda edição. Aliás, é isso que eu quero parabenizar Brusque, em contexto geral também, aqui da nossa região, essa questão de eu fazer as homenagens enquanto a pessoa está aqui. Imagina a alegria de todas essas pessoas que estão nos livros do Saulo, vendo a história delas, lendo, narrando, respondendo perguntas, né, tirando dúvidas, contando a história para os amigos. Ah, você leu aquela passagem daquela época? Ou as pessoas chegar até elas e comentar, poxa vida, eu não sabia que você também já fez isso, já morou em tal lugar. Eu acho isso muito bonito, porque geralmente homenagens vêm depois que a pessoa já não está mais aqui, né, Saulo? A contracapa também está ótima. Eu lembro da minha região lá do estado do Paraná, tinha muitas esses pinheiros, as serrarias, enfim, tinha muito lá na nossa região. E essa foto aqui é um resgate, né? Me leva para lá também, né? Relembrando os bons tempos. Saulo, você chegou aqui me dando uma notícia que eu fiquei um pouco triste porque tudo aquilo que a gente fica atuando por muito tempo em tal área, quando a gente deixa ou sai, por algum motivo da vida, né? A gente fica um pouco triste. Você estava comentando com a gente que vai parar com os livros. Que história é essa? Me explica direito. Parar com os livros em termos, né? Eu estou parando com a editora. Aliás, já parei. A editora que é a empresa editora Luiz Saulo Adami, ela foi criada em 2003 para publicar os próprios livros. Quando saíram os primeiros 6 livros, traziam algumas histórias de municípios também, como Vidal Ramos, Rio do Oeste, Imbuia, Agrolândia e Massaranduba. A empresa editora foi muito bom ter sido criada nesse período, porque, claro, que trabalhando com prefeituras municipais eu teria que ter uma empresa para poder prestar o serviço. E daí, de 2005, quando chegou o livro do padre Nestor Eckert, chamava Memórias de Guri da Roça, em 2005, até dezembro de 2013, foram lançados 98 livros. Desses 98 livros, 60 livros são de minha autoria, ou individuais ou em parceria. E 2011 eu já tinha vontade de encerrar as atividades da editora, porque eu estava mudando muito a minha atividade, eu estava deixando de fazer aqueles livros em sequência, aquelas séries todas, um atrás do outro, cheguei a fazer 17 livros num ano, em 2008, e eu achava que eu deveria diminuir um pouco o ritmo. Então fui fazendo isso e fui preparando as pessoas. Olha, eu acho que eu vou parar. Mas não parar de escrever os livros, parar de editar livros para terceiros. E como hoje eu vivo uma realidade diferente, eu fico uma semana em cada estado, em cada país, como eu costumo brincar, e
eu não tenho mais aquele tempo que eu gostaria de ter para atender as outras pessoas como eu gosto de atender, então eu pensei, bom, eu vou cuidar de mim. Estou disponível para quem quiser ainda fazer esse trabalho de preparação de livros, indicar uma porção de coisas, fazer revisão ortográfica, encaminhar para um profissional de determinada área, isso não muda nada. Só que como empresa, eu parei no final do ano passado. E daqui para diante eu vou, obviamente, serei obrigado a ter ainda uma empresa individual, porque senão eu também não consigo trabalhar, mas não com essa característica, não com essa carga que eu vinha fazendo. Então hoje eu tenho, como sempre tive, eu tenho a oportunidade de escolher o que eu quero produzir e escolher os projetos nos quais eu acredito, porque eu não escrevo sobre aquilo que eu não acredito, eu não faço uma coisa assim, vou fazer para ganhar um troco. Isso não me satisfaz. Então, desses livros todos que foram lançados, eu tenho ali 1 ou 2 livros que talvez eu não fizesse mais, talvez eu não produzisse mais. Que se fosse hoje, talvez eu não fizesse. Mas no universo de praticamente 100, eu poder olhar para trás e ver que só 2 eu não faria, eu vou dormir descansado. Poxa vida, eu conheci ele quando a gente entrevistou o Saulo na primeira feira do livro, se eu não estou enganada, 2010, primeira feira do livro que aconteceu na Praça Sesc Centenário. A cada ano está maior, mais ajeitada, mais cuidada, mas naquela época ainda era um jeitinho bem simplesinho, lá estava ele, lá atrás, lá no final. E eu não acreditava, eu dizia, gente, vou entrevistar o Saulo Adami e agora ele está aqui. A gente já teve tantas conversas, né? E tudo que ele repetiu agora que ele não faz, né? Não tem que sentir tesão pela coisa, né, para fazer isso. Ele falou naquela época também. Ele está apenas repetindo aquilo que ele já falou para a gente. Saulo, quero deixar aqui na tua pessoa um abraço para a Jeanine. Ela não está aqui agora, porque ela está em outros afazeres, né? Mas não vai faltar oportunidade. Um beijo para você, essa linda pessoa, essa mulher encantadora, a qual é sua companheira. E obrigada mais uma vez por estar aqui, por vir, né? Deu um trabalhinho, mas a gente conseguiu. Esse que importa. Obrigada pela tua presença, pelos livros, né, que a gente sorteou aí para o pessoal, que é sempre tão gostoso fazer isso, a gente que gosta da leitura e aprecia. Obrigada por tudo mais uma vez. Muito obrigado também pela oportunidade, por poder compartilhar essas histórias, coisas até bastante pessoais, né? Fóruns internos, mas a gente não deixa de ser uma figura pública e não pode se esquivar de certas coisas. Não me arrependo de absolutamente nada e hoje eu tenho do meu lado uma pessoa que me apoia em todos os passos que eu dou, que é a Jeanine, que conhece a minha história tanto quanto eu, posso dizer, porque não existe nada da minha vida que ela não saiba, que ela não conheça. E é uma pessoa em que eu encontro um porto seguro todos os dias, isso me motiva, me inspira. E só para te dar uma ideia de como é essa relação, quando eu fiz agora a edição do Relicário, eu fiz uma revisão da minha carreira, porque eu estou preparando um novo livro de poesias, que se chama Além do Hoje, é uma sequência do Enluarados. E eu constatei que de 2011 para cá, quando eu a conheci, eu produzi mais poesia que eu não produzia 5 anos antes, eu produzi mais poesia agora do que em toda a minha carreira antes de conhecê-la. Então, é realmente uma pessoa que me inspira. Não deixem de ler Enluarados, tá? Porque eu já até publiquei algumas poesias no meu Facebook do Enluarados, de um livro que ele me presenteou. Gente, esse livro é maravilhoso. Entre tantos outros, né? Esse também é uma delícia. Não deixem de ler, tá bom? Presente para vocês, Saulo Adami, no programa Juliane Ferreira. Esse nome que eu gosto tanto de pronunciar, esse autor, né? Esse escritor, acompanhado da Jeanine aí já há algum tempo e vai permanecer juntos por muito tempo. É assim que eu espero e é assim que eu vejo. Fiquem com a gente, que nós estamos por aqui para fazer vocês mais felizes com todo o material que a gente produz para vocês. Hoje, Saulo Adami.